as perguntas batendo na consciência de todos aqueles que, em certo grau, estão vivendo no círculo da eternidade e que, desse modo, vivem de acordo com os 2 grandes mandamentos são: como podemos expressar nosso amor por nossos semelhantes de uma maneira concreta? Como podemos ajudar a acalmar esses medos e acalmar essa histeria em massa? Primeiro e acima de tudo, devemos parar com o julgamento e entender que as pessoas não são responsáveis por seus medos, elas são vítimas de um hipnotismo em massa. Depois de termos feito isso, podemos ir até a verdade específica nas Escrituras, que revela que Deus é a vida do homem, a vida do universo, a vida eterna e imortal. Seja qual for a vida que nós temos, é a vida que nos foi dada por Deus. Então deve ser a vida de Deus que é a nossa vida, divina, espiritual, imortal e eterna. Portanto, temos qualquer outra vida além daquela que nos foi dada por Deus, nosso Pai? Que libertação de todo medo nos viria se pudéssemos perceber que Deus constitui a nossa vida eterna, que a vida do Pai é nossa única vida, que não temos vida própria a perder, que nunca tivemos uma vida senão a vida de Deus, que o próprio Espírito de Deus habita em nosso ser, mesmo em nosso corpo, e que nosso corpo é o templo do Deus vivo. A doença não tem poder de sobrevivência em nosso corpo, uma vez que sejamos capazes de discernir que não temos vida própria. Deus constitui a própria respiração do nosso ser, a própria vida do nosso ser. A limitação da crença da idade não tem poder quando vemos que nossa vida não depende de 50, 60 ou 70 anos atrás, mas que a vida que entrou em expressão é a vida imortal que surgiu da fonte da vida. Deus soprou em nós sua vida, não sua vida ou minha, mas sua vida, e sua vida é minha vida e sua vida é imortal e eterna, e você e eu somos o templo dessa vida. Obrigado, Pai. Eu não tinha vida própria para começar e não tenho vida própria que possa chegar ao fim. A vida que me foi dada é a tua vida, a vida espiritual do Filho de Deus. Enquanto permanecemos nessa palavra e deixamos que a palavra habite em nós, conosco, conscientemente mantendo esta verdade, nós nos tornamos conscientes de seu efeito em nossa mente e corpo e entendemos que a vida de Deus nos anima a morrer para a crença de que temos uma vida própria e que ainda tenha uma idade ligada a ela. Não demorará muito para sentirmos os efeitos mágicos desta verdade em nossa mente e em nosso corpo, e continuando a habitarmos na palavra, rapidamente vamos perceber que esta é uma verdade universal. Silenciosamente e secretamente, nos encontraremos olhando para todos os membros da nossa casa e regozijando-nos na verdade. Eu te conheço, agora sei quem tu és. A vida de Deus é a tua vida, a vida do Cristo é a tua vida. E logo haverá mudanças na mente e no corpo de todos ao nosso redor. Agora estamos nos tornando o centro a partir do qual esta luz está fluindo, o centro através do qual o perdão, a compreensão e a verdade começam a derramar. Então, quando lemos ou aprendemos sobre essa histeria em massa, seja por alguma epidemia rondando ou por mísseis de longo alcance e abrigos à prova de bombas, seja lá o que for, estaremos em paz dentro de nós mesmos. E ainda que vejamos nossos amigos sucumbindo a essa histeria, dentro de nós diremos: graças a Deus, eu sei que você tem a vida eterna, e se você sabe ou não, eu sei que sua vida não está em perigo. Eu sei que nem o seu corpo está em perigo, pois o seu corpo é o templo do Deus vivo. A paz que flui fora de nós será sentida em toda a comunidade, e como flui de comunidade para comunidade, chegará o dia em que a histeria vai acabar. A paz deve começar em algum lugar e deve começar com um indivíduo.
A luz espiritual sempre entrou na consciência através de um indivíduo tão permeado pela verdade que uma dúzia de discípulos aqui ou meia dúzia lá o seguiram, e depois deles vieram 50, 200, 2000. Ninguém pode ser a luz do mundo. Pode ser apenas a luz que acende a luz nos outros, até que se espalhe pelo mundo. Tanto é assim que nos tornamos um em nossa casa, aquele um em nosso bairro, e dependendo da profundidade do grau de nosso próprio amor, podemos nos tornar aquele um para uma nação inteira e um grupo de nações. Por que não? Sempre começa com um. Nós podemos ser esse um, podemos ser essa luz na medida da nossa compreensão, mas se não percebemos que o Deus que é a nossa vida e a vida de cada indivíduo é o mesmo Deus que foi a vida de Jesus Cristo, não podemos ter parte em trazer a paz a este mundo tão incomodado e amedrontado. Não são todas as mortes e destruições baseadas na crença de que cada um tem uma vida própria, uma vida que pode terminar em algum momento? Mas existe apenas uma vida, um Pai, um Criador, um princípio criativo, e Ele soprou em nós a vida que é eterna e imortal. Como qualquer arma poderia destruir essa vida? Uma vez que podemos realmente ver isso, nos tornamos não apenas a luz para o nosso mundo, mas a vida para o nosso mundo. Nós ressuscitamos nosso próximo do túmulo da crença de que ele tem uma vida própria e que está em perigo. Nós nos tornamos a fonte da paz que ultrapassa toda compreensão. Nos tornamos a fonte do perdão, nos tornamos o Consolador. Nenhum de nós nasceu apenas com o propósito de viver 60 e mais 10, 20 ou 30 anos, realizando algo para nós mesmos ou para as nossas famílias e depois morrer. Nenhum de nós nasceu para alcançar nome ou fama, exceto aquilo que nos chega como parte da glória de Deus. Todos nós nascemos para mostrar a glória de Deus, e a única razão pela qual existimos é mostrar a vida de Deus na Terra, sua vida eterna e imortal. Quando realmente sabemos isso, lá no fundo, estamos virtualmente endereçando a todos os membros da nossa casa, mas se formos sábios, nós faremos isso silenciosa, sagrada e secretamente. As orações que oramos em segredo são as orações que são respondidas abertamente. A verdade que nós dirigimos ao outro e que tem como principal propósito deixar o mundo ser informado de quanta verdade nós conhecemos é verdade desperdiçada. É um desperdício para aqueles a quem é dirigida e, além disso, nos priva do benefício dela, porque nós mesmos a perdemos um pouco por dá-la onde não é desejada. Há apenas uma ocasião em que a verdade deve ser expressa, e isso é quando a verdade sai de um professor espiritual para um seguidor de consciência aberta e receptiva. Então, sai e volta como um círculo, porque existe esse vínculo espiritual entre professor e aluno. Ensinar a verdade para as massas não serve para nada, mas quando os buscadores se trazem a uma mensagem espiritual ou professor, eles estão receptivos, e a mensagem que vem é uma bênção para eles e para o professor. Quando encontramos alguém ansioso para ouvir e aprender, então nós compartilhamos abertamente tudo o que aprendemos. Caso contrário, nós oramos de modo silencioso, secreto e sagrado, e essas verdades que conhecemos de dentro de nós mesmos são recebidas por aqueles que não puderam recebê-las conscientemente, mas ainda assim podem recebê-las por causa do vínculo espiritual que existe entre todos os filhos de Deus. Dentro de nós podemos saber a verdade sobre todos os nossos familiares. Você é o Filho de Deus, você é o templo do Deus vivo. Deus é sua vida, sua alma, seu ser, sua mente e até mesmo seu corpo é o templo do Deus vivo. Conhecemos esta verdade silenciosa e sagradamente, expressando audivelmente apenas para aqueles que perguntam e buscam, aqueles que a acolhem. Então, quando saímos de nossa casa, lembramos que, a fim de amar o próximo como a nós mesmos,
Devemos reconhecer essa verdade em cada vizinho, vizinho amigável e vizinho inimigo, vizinho próximo e vizinho a 10.000 milhas de distância. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A vida do Cristo é sua vida imortal e eterna. A vida do Pai é a vida de toda a humanidade. Tal realização pode tocar aqueles em níveis altos e em níveis baixos, em nível de qualquer grau, e pode despertá-los na medida de sua prontidão. Nossa responsabilidade na vida é ser um centro de luz, ser a luz do mundo, e assim permearmos-nos com nossa consciência da verdade ao longo de nossas horas de vigília ou mesmo quando estamos dormindo. Nosso ser espiritual nunca dorme, e quem quer que nos alcance encontra esta verdade esperando por ele, mesmo enquanto os sentidos físicos estão em repouso. Nossa consciência repousa em ação, mas ainda somos uma centelha, pelo fato de que nosso último pensamento à noite é de verdade espiritual, algo bem-vindo a qualquer pessoa no mundo, em qualquer lugar, a qualquer hora, por alcançar a nossa consciência e encontrar a bênção da verdade que nós sabíamos antes de entrar no sono. Toda vez que nos lembramos conscientemente de que a única vida que ali está na Terra é a vida de Deus, estamos ajudando a acalmar o medo, estamos ajudando a restaurar a paz que ultrapassa a compreensão. Até que a paz seja estabelecida em nosso íntimo, não haverá paz doméstica ou paz mundial. Somente quando a paz tiver sido estabelecida nas mentes e corações da humanidade, a paz será restaurada nacionalmente e internacionalmente. Em qualquer período de cada dia, devemos enfrentar o mundo e lembrarmos-nos: eu estou sempre com você. Eu sou a vida divina. Eu sou a vida eterna. Eu estou com você sempre. À medida que abençoarmos nossa casa, nosso bairro e depois da janela abençoarmos o mundo, seremos a luz do mundo. Quando a graça de Deus é recebida em sua consciência e na minha, não é uma coisa estática e limitada, incorporada em qualquer lugar dentro de nosso panorama. É uma luz que nos penetra e flui de nós e através de nós, e na medida em que não há barreiras para a atividade do Espírito, essa luz que recebemos como resultado de nossa união com a nossa fonte, flui através das paredes e janelas de nossas casas para o mundo e se torna um fermento, onde quer que o indivíduo esteja elevando seu pensamento a Deus, independentemente de qual conceito de Deus ele mantenha. Se ele está em um hospital ou em uma prisão, se anda livre na terra ou se vive como escravo em alguma nação, se ele estiver levantando seu pensamento acima do poder humano, para qualquer que possa ser o seu conceito do divino, a luz que sai de nós e através de nós, por causa de nossa meditação, atinge aquela alma receptiva e, em certa medida, alivia seu fardo, às vezes libertando-a do pecado, da doença ou de falsos desejos. Quando nos unimos com a fonte da vida e deixamos que ela tenha sua própria vontade, que governe e reine na terra, assim como no céu, onde quer que haja um pensamento receptivo, onde quer que haja um indivíduo que possa estar dizendo: "Oh, Deus, Deus, Deus me ajude, existe algo além do humano?" Essa alma será tocada pelo Espírito de Deus que está sobre nós. Nós, inconscientemente, nos tornamos transparências através das quais essa luz flui para o mundo cheio de escuridão, pecado, ignorância, pobreza e servidão. Ser o instrumento pelo qual a graça de Deus possa tocar toda a consciência humana, iluminá-la e despertá-la, de modo que toda a humanidade possa ser livre, isso é viver a vida mística.